Essa, prezados irmãos, é a mensagem para nós meditarmos nesta ocasião. Uma mensagem, irmãos, mais do que perfeita para o nosso aprimoramento espiritual. E, por que não, irmãos, complementar com um pouco mais, com algumas palavras a mais, a grandiosidade dessa oração. Ela vai muito além, irmãos, do que nós acabamos de ouvir. Quando Jesus ele nos ensina a orar, ele nos diz, Pai Nosso. O boletim nos retratou, irmãos, uma visão espiritual muito bela sobre essa oração. Mas vamos dar uma olhadinha, irmãos, para o nosso lado material. Quando Jesus, irmãos, ele nos diz Pai Nosso, sabe por que ele diz, irmãos, Pai Nosso que estás nos céus? Ele está nos dando a oportunidade de exercitarmos um relacionamento espiritual. Não é uma oração, irmãos, para pessoas que não têm intimidade com Deus. Quando ele diz, Pai Nosso que estás nos céus, ele está dizendo a nós, é nele que você pode confiar. Pede que ele irá te atender. Sabe por quê, Pai Nosso, irmãos? Porque é o nosso Pai, aqui nesse âmbito material, a quem nós, como seres humanos, com todos os defeitos e qualidades, com todas as fraquezas, irmãos, ou talvez com todas as forças, todos nós que estamos aqui, que tivemos um pai um dia, nós delegamos a ele, o nosso pai, toda a nossa proteção. Sempre foi assim. É o nosso pai que nós delegamos respeito, adoração, admiração e deixamos a encargo dele toda a responsabilidade pela nossa proteção. Quando Jesus diz, quando for orar, diga assim, Pai Nosso que estás nos céus, ele está pedindo para nós fazermos essa associação. Aquele a quem você dedica todo o respeito, todo o carinho, toda a admiração, aquele quem você confia, aquele que você deixa, irmãos, toda a sua existência sob responsabilidade dele, porque no meu Pai eu posso confiar, assim como cada um de nós aqui podemos confiar nos nossos pais. E ele diz, mas não é esse Pai que está na terra que você confia tanto. É um outro Pai superior a qual você pode delegar todas as responsabilidades sobre sua espiritualidade. O Senhor, a Senhora, pode ter um relacionamento com Ele. Santificado seja o teu nome. Sim, Ele está dizendo, irmãos, que nós devemos santificar todos os instantes de nossa vida. Para quê? Para que essa intimidade surta efeitos. É o nosso Pai que está nos céus, que tem o seu nome a todo instante santificado, porém precisa ser por nós também, aqui na terra santificado, através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Por que a igreja ensina para nós, irmãos, uma doutrina que nos dá um preparo emocional para lidar com a presença dos santos? Isso é uma maneira de engrandecer, de glorificar a Deus, através da santificação, que é um atributo do Divino Espírito Santo de Deus. E olha o complemento da oração. Venha a nós, ao teu reino. O que Jesus quer dizer com isso, irmãos? Ele quer dizer para nós que, se nós queremos chamar o nosso Pai que está nos céus para vir ficar conosco, irmãos, nós devemos fazer no ambiente em que nós estivermos o próprio reino de Deus, através do nosso comportamento, da nossa atitude. Não é venha a nós, irmãos, nesse mundo. Olha como está o mundo hoje. Será possível que Deus pode vir em todos os lugares desse mundo? Deus é onisciente, Ele é onipresente, Ele pode tudo, pastor. Ele pode, mas existe uma coisa, irmãos, que Deus não faz. Por isso nós o adoramos da maneira que nós o adoramos aqui. Ele não duela com o seu caráter. Isso é fato. Por isso Ele é superior a tudo e a todos. Então, para Ele vir a esse mundo, irmãos, é necessário que nós o chamamos para vir, não num ambiente de pecado, num ambiente, irmãos, onde tudo é possível, mas num ambiente, irmãos, onde nós falamos que amamos Jesus, o Filho de Deus, onde nós falamos que recebemos a presença dos santos, e o poder das trevas, irmãos, não se atreve a aparecer, não se atreve, irmãos, a vir afrontar, porque é um ambiente santo, é um ambiente, irmãos, como o próprio reino de Deus. Por isso Jesus diz, venha a nós ao teu reino. E ele complementa, seja feita, porém, a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, irmãos, ele nos dá um recado aqui também. Preparem para habitar na região celestial, porque na presença de Deus, irmãos, a vontade de Deus prevalece, não porque ele é um ditador, mas porque ele é justo.
amoroso e fiel. Se o Senhor, se a senhora quer fazer parte desse reino, é necessário que aqui na terra haja como aqueles que estão na região celestial. E Ele se preocupa conosco, irmãos. Jesus se preocupa. Mas peça a Deus para que Ele olhe por nós. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus, irmãos, Ele se preocupa com os passarinhos que estão no campo. Quem dera com nós que somos teus filhos. E só que Ele também nos dá uma condição, irmãos. Essa condição, irmãos, ela está ligada a toda essa oração. Perdoa as nossas dívidas, ó Deus, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Este, irmãos, é o pedido que Jesus nos faz pedir. Ele nos faz confessar esse pedido a Deus. Ele nos faz confessar. Senhor, me perdoe, porque eu irei perdoar. Eu vou perdoar. E muitas vezes, irmãos, será que nós não deixamos isso passar despercebido? E ele prossegue. Mas, Senhor Deus, mais um pedido. Não nos deixe cair em tentação. Observe bem, irmãos, que ele não fala, irmãos, provação, ele fala tentação. Porque existe uma diferença, irmãos. Como eu disse, Deus ele tem poder para tudo, tudo pode. Mas uma coisa que Deus não faz, que a humanidade não entende, é duelar contra o seu caráter. Isso ele não faz. Então, irmãos, se nós passamos alguma provação, alguma dificuldade no dia a dia, no nosso lidar cotidiano, no dia a dia, irmãos, isso é uma provação. É diferente, irmãos, de tentação. Porque a tentação, irmãos, é uma artimanha desenvolvida pelo inimigo para impor na nossa vida, irmãos, às vezes escolha que nos desvie do caminho do bem. Então, Jesus não fala para nos livrar da provação. Não. Porque Ele sabe, irmãos, que todos nós seremos provados, em todos os instantes. Assim como Jesus, há mais de 2000 anos, lá no deserto, fora provado também. Com as dificuldades que Ele sofreu. Mas o inimigo também foi lá para quê? Para tentar Jesus. E Jesus sabe que a tentação, irmãos, ela é perigosa e ela pode destruir a espiritualidade do Filho de Deus. Então ele nos diz, em sua oração, peça para que Deus não nos deixe cair em tentação. Dê força, que Ele possa te dar força para lidar com as situações de tentação, para que o seu espírito não pereça. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Esta é a mensagem, irmãos, uma mensagem belíssima de Jesus para nós. E o exercício da oração, irmãos, ele tem um valor de um significado tal que talvez muitos de nós não conseguimos entender. Tem uma pergunta bem simples que eu poderia fazer para os irmãos levarem para casa. Por que o senhor vem na igreja até hoje? Quanto tempo o senhor é apostólico? O que nós viemos procurar aqui, irmãos? E se nós viemos procurar algo, por que nós não recebemos? Eu vou contar um testemunho, irmãos, desses irmãos do lado de cá, desses irmãos do lado de cá e de todos os que estão do lado de lá. Um testemunho nosso. Aconteceu comigo, e eu, como um apostólico, eu tenho certeza que aconteceu com cada um dos irmãos aqui dentro. E eu gostaria de antes deixar essa pergunta para todos. O que o senhor veio fazer aqui hoje? É um testemunho, irmãos, que aconteceu e acontece. Quando eu tinha 9 anos, eu gostaria que os irmãos pensassem no seu testemunho, porque esse testemunho, irmãos, não é só meu. Eu vou falar quando foi que aconteceu comigo, mas os irmãos irão entender no final. Quando eu tinha 9 anos, irmãos, eu ia para a sede da igreja e não tínhamos muito assim, intimidade de estar ouvindo mensagem, não. Nós chegávamos, entrava, era como se fosse uma diversão. E uma vez, irmãos, tendo um pai que tinha um vício do fumo, ele chegou na igreja, quando ele entrou, ele fez a sua oração ali no canto, ele orou, e ele voltou para casa, nunca mais fumou. E ele falou para mim assim, olha, se a gente orar na igreja, a gente consegue alcançar os objetivos. Então eu fui para a sede. Quando eu cheguei na sede, eu lembrei daquilo, irmãos, eu entrei
a primeira coisa que eu fiz, encostei, abaixei a cabeça e pedi assim. Eu falei assim, irmão Aldo, ajuda eu a ser um apostólico de verdade? Eu nunca tinha ouvido o coro cantar, irmãos, nunca tinha prestado atenção. E então, irmãos, naquele momento, eu entrei para dentro, comecei a ouvir a missionária, estava falando, irmãos, uma mensagem sobre um hino que ia cantar posteriormente. Eu reafirmo a pergunta, irmãos, para que os irmãos entendam o valor da oração e o porquê nós viemos na igreja. Irmãos, daqui a pouco começou a cantar aquele hino Avante a Marchar. Na hora que começou a cantar aquele hino, irmãos, eu percebi que tinha alguma coisa estranha, não era desse mundo. Naquela época, os irmãos lembram, homens não subiam na galeria, só subia mulheres, e o coral era lá em cima. Irmãos, eu tive que dar um jeito de subir até lá para olhar o que estava acontecendo. Irmãos, por tudo que é mais sagrado, ao olhar para o coral da sede cantando, eu não vi o coral. Eu vi apenas 2 pessoas que estavam cantando o tenor daquele hino. Sabe o que aconteceu naquele instante, irmãos? É o seu testemunho, porque aconteceu com o Senhor, aconteceu com a senhora também. Foi quando eu recebi o meu batismo com o Espírito Santo. Porque foi um momento, irmãos, que eu senti uma emoção tão grande que existia algo ali que não pertencia a esse mundo. Foi quando brotou, irmãos, aquela mensagem que quantas vezes nós ouvimos aqui nesse púlpito. O primeiro amor, um amor verdadeiro, um amor puro. Porque não foi, irmãos, eu gostei do coral cantando, vou lá ouvir. Eu vou para a igreja porque eu vi fulano cantando, eu vou para a igreja porque tem uma moça que eu gosto, eu vou para a igreja porque eu estou apaixonado por fulano, eu vou para a igreja porque minha mãe manda. Não. Eu vim para a igreja porque eu sentia algo diferente. Existia algo que não era desse ambiente mundano. Era algo, irmãos, celestial. Eu senti algo, irmãos, que me fez ver alguma coisa diferente. Eu vi apenas 2 pessoas. Um já está na região celestial. Estava cantando o tenor. Tanto é verdade, irmãos, que eu aprendi a cantar o tenor do hino naquele dia. E o outro, irmãos, ainda está vivo, está cantando lá no coral até hoje. Eu podia jurar, irmãos, que eu havia visto 2 anjos. Não eram homens, eram 2 anjos. É por isso, irmãos, que o irmão Aldo sempre pegou tanto no pé das pessoas do coral, para fazer um trabalho digno. Porque muitos de nós sentimos essa emoção, sentimos essa alegria, sentimos essa presença, irmãos, e nós, no momento em que nós sentimos, nós soubemos que isso era espiritual. Porque era a presença, irmãos, de quem? Daquele que nós estamos aqui hoje para honrar, o Divino Espírito Santo de Deus. Porque é Ele quem batiza, irmãos, com fogo divino. É Ele quem nos dá, irmãos, o amor verdadeiro por esta obra. Todos nós sentimos. Pastor, eu não senti. Meu irmão, então o senhor precisa vir mais na igreja, o senhor precisa orar mais, o senhor precisa conhecer esta igreja. Precisa conhecer. Se o senhor ainda não sentiu, irmãos, aquela alegria que eu estou descrevendo para os irmãos, foi algo tão grande, irmãos, que eu desci dali com 9 anos. O meu caminho, irmãos, foi lá para a sala esperar o irmão Aldo passar para falar, eu quero entrar no coral, porque só podia entrar com 12. Eu falei, não, mas eu quero entrar agora, porque aqui é meu lugar. Esse é meu lugar. Eu quero cantar. O que esses 2 homens fizeram sentir aqui, eu quero que muitos sintam comigo participando. E quantas vezes, irmãos, os pastores falam, não conseguem, irmãos, tocar nesse ponto tão profundo do coração de uma pessoa. E o coral, irmãos, com poucas palavras, com poucos cantos, com poucos momentos de cântico, consegue tocar esse ponto. E uma pessoa que sente essa emoção, irmãos, ele passa por qualquer coisa nessa igreja, mas ele não se afasta. E agora vem a pergunta, o que o senhor veio caçar aqui na igreja? O que a senhora veio fazer aqui, minha irmã? O senhor, prezado internauta que está em casa, o que o senhor busca quando assiste essa reunião? É isso que nós buscamos. Sentir aquela alegria todos os dias. E nós sentimos. Nós sentimos aquela paz, nós sentimos aquela alegria. Nós sentimos, irmãos, aquela presença que corresponde, irmãos, a uma presença celestial. E isso, irmãos, nós buscamos como? Através do poder da oração. Se nós não oramos, irmãos, nós nunca vamos sentir essa alegria. Nós nunca vamos experimentar, irmãos, como nós pregamos diversas vezes nesse púlpito. Nós nunca vamos experimentar o primeiro amor. É por isso que muitos ouvem a mensagem, irmãos, entra por aqui, sai por aqui. Que amor é esse? Eu não sinto. Eu não sinto. É um amor, irmãos, extraordinário. Tantas emoções que nós já sentimos. Tantas emoções boas. Qual que é a maior emoção que um ser humano sente? Alguns não vão saber porque não são pais, não são mães, mas a maior emoção não é
ter um filho, irmãos, nós chegar no hospital e ver um filho nascendo. Essa emoção é tão pequena perto daquela emoção que nós sentimos nesse dia. Essa emoção é tão pequena perto daquilo que nós viemos buscar na igreja. É por isso que Jesus dá esse preparo, essa mensagem é um preparo. Porque essa graça, irmãos, essa sensação é uma graça edificante. Os irmãos sabem o que é graça edificante? É uma graça que edifica, é uma graça que constrói, é uma graça, irmãos, que produz frutos. É uma graça, irmãos, que produz salvação. Por isso é uma graça edificante. E ela nos é dada como, irmãos? Através da unção do Divino Espírito. É por isso que o boletim diz, essa oração ela é um tesouro. Ela é bela, ela é linda, ela é profunda. E 2 folhas, irmãos, falamos somente um pouquinho daquilo que essa oração pode proporcionar. Pastor, eu não sei orar. Sabe, pergunte para Jesus que ele te fala. Mas, irmãos, Jesus ele não está nos ensinando a orar, irmãos, para um imperador, para um supremo poderoso que não liga para nós. Ele está nos ensinando a orarmos com carinho, com respeito, com dignidade e com intimidade. É isso que Jesus está fazendo aqui. Coisa que até então, irmãos, os profetas nunca usaram uma oração tão profunda como essa. E Jesus ele nos diz, quando for falar com o meu Pai que está nos céus, diga assim, Pai nosso que estás nos céus. Sabe por quê? Porque aquilo que o Senhor veio buscar aqui hoje, aquilo que todos nós viemos buscar aqui hoje, aquilo que o nosso prezado ouvinte, que está lá em casa, que está aí nos seus lares, aquilo que o Senhor está buscando, diante de um celular ou diante de um computador, ouvindo esta mensagem, ele pode lhe ser dado. Se cada um de nós aqui, se cada um dos senhores aí no seu lar, entender a grandiosidade dessa mensagem e levá-la em seu coração, irmãos, não como palavras de Cristo para clamar a Deus, não, mas como um tesouro precioso que tem o poder e a capacidade de nos colocar, irmãos, em um canal diretamente com Deus nosso Pai e o seu Divino Espírito, um canal de bênçãos preciosas, que vai nos dar, irmãos, grande satisfação espiritual. Um dia nós entraremos na glória celestial, mas enquanto esse dia não chega, irmãos, esta oração ela é suficiente para dar a nós todas as belezas espirituais, emocionais que nós precisamos para sobreviver às adversidades da vida. Eu convido aos irmãos, deixando essas palavras para que meditem, para se colocarem em pé, e vamos entoar, prezados irmãos, antes da nossa oração final, da oportunidade que nos é concedida para a oração, vamos cantar ainda o número do nosso hinário, o número 174, e eu peço aos irmãos que durante isso meditem nas palavras que nos foram apresentadas por esse boletim, porque eu tenho certeza que será de grande benefício para a espiritualidade de cada um dos irmãos. Também suplicamos.
Corinho 173 do nosso cenário. Glorioso e eterno Deus e Pai, soberano e onipotente, Pai Criador. Nesses instantes, agradecemos ao Senhor pela bela oportunidade que nos concedeste de aqui estarmos reunidos como família apostólica. Entregamos nas suas santas mãos, Jesus bendito, as petições de todos os teus filhos, os nomes também contidos nessa caixa de oração, para que o Senhor Jesus, mestre adorado, possa, juntamente à Santa Vó Rosa, a Maria Santíssima e ao Santo Primaz, irmão Aldo, dar a todos eles as suas bênçãos preciosas. Recebam, Jesus, a nossa gratidão, glorificação e louvor. Receba, Maria Santíssima, também os nossos louvores e glorificações que prestamos à Senhora, à Santa Vó Rosa e ao Santo Primaz, irmão Aldo. E o Senhor Deus, poderoso e onipotente Criador, e o seu Divino Espírito, receba o nosso desejo sincero e efetivo de que o seu nome, poderoso e eterno Criador, e o seu Divino Espírito, Jesus, Maria Santíssima, Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, receba o nosso desejo de que para todo sempre os santos nomes possam ser glorificados. Amém.